Tá? Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso Dedinho de Prosa. Tenho certeza que será uma tarde agradabilíssima, né? Para quem não sabe, o Dedinho de Prosa, a gente está no nosso segundo ano. Ano passado nós tivemos 4 encontros virtuais e falamos sobre a vida e obra de Walter Benjamin, com a professora Ilka, da Universidade Tiradentes. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre o modelo americano da educação superior, com o professor André Costa, da Universidade Federal de Sergipe. Falamos depois, no nosso terceiro encontro, de fontes como delineadora na metodologia da pesquisa, com a professora Pacita, que está aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fechamos com chave de ouro, falando da tecnologia assistiva no contexto educacional inclusivo, com 2 professoras, a professora Rita Cássia, da Universidade Federal de Sergipe, e a professora, outra Rita Beck, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi muito bacana mesmo. Eu sou Eliodete Bezerra, doutoranda em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e membro do Grupo de Pesquisa Educação e Sociedade, Sujeitos e Práticas Educativas, o GEPS, né, que está organizando o Dedinho de Prosa. O nosso grupo está no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Quem ainda não curte as páginas nas mídias sociais, né, em uma dessas mídias, dá uma olhada, tem muita coisa, a gente compartilha os eventos, as nossas pesquisas, atividades e algumas curiosidades também. O GEP faz parte do PEPED, né, e é liderado pela professora doutora Simone Amorim, para quem eu passo a palavra, se quiser dar uma palavra aí conosco. Professora. Só gostaria de dar uma boa tarde para todos e todas que estão aqui, e já tendo a certeza de que vamos aprender bastante com a professora Marilene, com toda a generosidade e competência dela, e passo, então, agora a palavra à professora Marilene, para que ela dê prosseguimento à apresentação dela nessa tarde. Só um minutinho, professora, ainda vou falar do currículo dela. Volto para a Eliodete. Então, vou falar, né, agradecer as nossas parcerias com o Grupo de Estudo de Pesquisa, Colonização, Cultura e Educação, que é liderado pela professora doutora Vera Santos, é nossa parceira, tá, desde o início do ano passado. Além dessa parceria, né, do PEPED, a UFES, e o Grupo de Estudo em Educação Superior, que é liderado pela professora Marilene, a nossa convidada. Mas antes de eu apresentá-la, vou falar como vai ser a nossa dinâmica da tarde. Professora Marilene fará sua apresentação em 50 minutos, podendo estender um pouquinho, caso seja necessário, né? Aí, em seguida, a gente abre para a participação de vocês, com dúvida, questionamento, curiosidade. Entretanto, sintam-se à vontade para participar pelo chat, né? Fazer suas colocações, quem não quiser falar, pode escrever, enfim. E nós mais tarde, estaremos dando a lista de frequência para gerarmos os certificados, ok? E a professora vai fazer depois umas considerações. Peço a todos que fiquem, por favor, com seus microfones fechados, por causa dos ruídos, né, às vezes atrapalha um pouco na apresentação, e aí só abrir quando for fazer alguma pergunta, alguma observação, acrescentar alguma coisa. Convidada, professora da Universidade Federal de Sergipe, professora Marilene Batista da Cruz Nascimento. Obrigada, gentilmente aceitou esse nosso convite para falar sobre Base Nacional Curricular, BNCC, e BNC, formação, implicações da formação docente. Eu tenho um prazer imenso de apresentar a professora Marilene, porque já fomos
colega, tenho honra de dizer que fomos colegas no grupo de pesquisa no PGFOP, que foi liderado por Augusta. Muito bacana encontrá-la novamente, a gente já teve a oportunidade de nos encontrarmos em outros momentos, e aqui tenho certeza que vai ser muito bacana essa tarde. Professora Marilene é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, mestre em Educação pela Universidade Tiradentes, especialista em Psicopedagogia pela FANES, pedagoga pela Faculdade Pio X, com habilitação em Orientação Educacional, professora da Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Carvalho, onde atua na graduação e na pós-graduação, tutora do Programa de Educação Tutorial, PET Educação, Conexão de Saberes, coordenadora estadual de Sergipe, da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, atuou como professora nos cursos presenciais e à distância da UNIT, e como professora da Educação Básica, pela Secretaria de Estado da Educação, líder do grupo de estudos em Educação Superior, e trabalha com esses principais temas de pesquisa e extensão, que é formação de professores, práticas de letramento e multiletramento, educação superior, iniciação científica, iniciação tecnológica e pesquisa. Tem várias publicações de livros, capítulos de livros, artigos publicados em periódicos e anais de eventos educacionais. Sua mais recente publicação é o livro de aprendizagem em rede educativa na era da mobilidade, pela editora Dente. Está bem fresquinho, é de 2020. Então, professora Marilene está com a palavra. Oi, gente, sala cheia, muito cheia, que coisa linda. Tanta gente, tem gente do GEPS, tem gente do GES e do GPED também, que a professora Josevânia está aqui e é líder também, e a gente faz um trabalho coletivo. Tem gente do PET também, né? Uma sala muito cheia, que bom, é uma satisfação estar aqui com vocês. Pena que eu não estou num momento muito bom, tá? Mas assim, eu preparei o material para vocês. Tem anfopianos também aí, que bom. O Darkson também tem alguns anfopianos. Então, assim, a gente fez esse tema, quando a gente recebeu o convite de Simone, foi um tema que nos agradou muito, que é um tema que a gente vem discutindo lá no grupo. Ano passado, a gente discutiu essas diretrizes curriculares, e a gente já vem com essas temáticas correlacionando sempre com os estudos da ANFOP. Então, assim, até o material que eu trouxe para vocês, parte deles faz parte das discussões que a gente fez lá no grupo, ok? Eu não sou dada a muita formalidade, quem me conhece sabe, então, assim, vocês podem me chamar de Lene, eu não sou, assim, tão adepta a essas formalidades. Então, assim, esse lance da gente ficar falando 50 minutos, aí vocês podem, eu vou tentar interagir com o chat, e se eu não interagir, alguém pode abrir o microfone também, pode ficar à vontade para ir falando, podem ficar bem tranquilos, tá? Talvez eu demore um pouco na linha de raciocínio, porque eu estou um pouco agitada, mas assim, eu pensei na discussão desse tema, né, de trazer uma apresentação para vocês bem básica, até passei para a Eliodete, porque é um cheiro, Cíntia, é uma saudade também da gente se reunir pessoalmente, né, a gente sente falta, a nossa saúde mental não fica muito boa também, com tantas coisas que nós estamos passando, com tantas pessoas morrendo, e cada vez mais a pandemia se tornando uma sindemia, uma coisa meio louca, né, esse momento que nós vivemos. Eu passei até esses slides que eu vou apresentar rapidinho para vocês, para a Eliodete, então se a Eliodete quiser socializar com o grupo, depois eu socializo lá no grupo do GES também, tá? E, assim, a ideia é apresentar de uma forma geral os 3 documentos que a gente vai discutir aqui, né, que seria a BNCC, a BNC Formação, as diretrizes curriculares de 2019 e as diretrizes curriculares de 2020, porque essas diretrizes, elas trazem justamente a BNC Formação, e tudo gira em torno da BNCC. Então, assim, vou compartilhar aqui com vocês, ver se eu consigo compartilhar a tela, não toda, ver se eu vou conseguir.
Qualquer coisa, vocês vão me avisando, por gentileza. De fato, quando eu coloco na tela inteira, eu fico sem ver vocês. Eu vou optar por uma janela, e depois eu mudo. Ver se eu consigo por uma janela. Tá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Pronto. Tá no tamanho bom? Ah, tá. Eu abri, acho que eu abri o errado. Tá bom, sim. Eu estou vendo bem. Ok, peraí. Eu tô aqui na luta. Tô parecendo uma menina que fechou o documento que ia apresentar. Coisa linda. Rapidinho. Isso está gravando, viu? Ver se eu consigo abrir esse outro. Olha só, que essa tecnologia está me dando um banho hoje. Acho que eu não vou conseguir. Acho que vai agora. Ai, gente, ficou todo grande de novo. Tá, então vamos lá. Qualquer coisa, acho que eu vou precisar de ajuda no chat. Se alguém puder ir aí colocando, tá? Eu vou lhe ajudando aqui, viu, professor? Vai, pronto. Eu vou pedir à minha filha para ver se ela consegue colocar aqui também no celular e de repente. Olha, então a gente separou, eu não vou falar mais dos parceiros, né, porque a gente já comentou aí, mais uma vez eu agradeço muito. Então, eu fiz assim, rapidamente, uma síntese do que seria a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não é isso? E a função dela, então, é um documento normativo que tem força de lei, e ela vem se baseando na LDB, então, assim, o posicionamento de alguns teóricos é de apoio total, outros de apoio com bastante restrição. Então, assim, mas a gente não pode negar que os nossos documentos legais, inclusive a LDB, ela é a favor de uma base nacional comum curricular, certo? Quais são os pontos que a gente questiona, né? Que a gente está dentro do grupo que questiona a BNCC. Então, a garantir o desenvolvimento de competências, então a gente acha que essa linha de competências e habilidades adotadas pelo governo federal, que já vem desde a década de 90, é um prejuízo para a gente nesse sentido, tá? E também a busca de uma educação integral. A gente sabe que a relação da BNCC, da forma como ela está, ela ainda não sinaliza essa possibilidade de uma educação integral. Tá? Mas aí a discussão a base não é um currículo. Isso é o que está lá na base, né? Os currículos são os caminhos para a aprendizagem dos alunos. Esses currículos, eles estão dentro da escola, dentro do projeto político-pedagógico da escola, a preocupação é com as aprendizagens, e esses currículos, eles se baseariam na base. A base como um documento norteador federal, e ainda com os currículos estaduais, não é isso? As propostas curriculares estaduais. Então, tem toda uma conjuntura macro que vai chegando na ponta do planejamento do professor, do plano de aula do professor. Então, eu saio de uma base, eu venho para a base, para os documentos norteadores estaduais, das secretarias estaduais, que levam em conta a base, alguns são até cópias, isso com acréscimos de alguns itens, alguns elementos. Eu venho para a proposta pedagógica da escola, ou para o PPP da escola, o projeto político pedagógico, e aí eu chego no plano de aula do professor, que é responsável pelas aprendizagens dos alunos. Então, isso também já é um questionamento, até que ponto esses documentos, eles acabam limitando e fragmentando o plano de aula do professor, o dia a dia da sala de aula do professor. Mas na frente a gente vai saber por que ele acaba fragmentando isso, né? Quando a gente estiver fazendo um relato das experiências. Aqui, a base de 2017, que é quando foi
o documento foi liberado, né? Primeiro liberou o documento da educação infantil, do ensino fundamental, depois liberou o documento, acho que 2018, o documento do ensino médio. Mas agora, se a gente for baixar no site, a gente vai encontrar um documento de 600 laudas, né? E aí ele diz que a noção de competência é utilizada na mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares. Toda a base vem em cima das competências. E ela é entendida de uma forma ampla como conceito, procedimentos, valores e atitudes. E aí essa competência é capaz de ativar e utilizar o conhecimento construído. E aí já vem as questões que a gente já fica pensando assim, tipo, que conhecimento construído, como é que eu posso, né, ativar e utilizar algum conhecimento? Eu posso ativar um conhecimento, posso utilizar ou posso só construir, reconstruir? E essa ideia de competência, por exemplo, vou tirar aqui um pouquinho só para ver o rostinho de vocês. Essa ideia de competência é... Olha, não está passando? Tá para você com modo de apresentação? Tá. Eu vou verificar aqui, então, o que é que... Porque não está passando. Não está passando direito para vocês, né? Não estava passando. Tá, eu mudei agora para... Tenta colocar em... Oh, desculpa incomodar. Oi, Anderson, fale, meu bem. Você nunca incomoda. Boa tarde, pessoal. Tenta colocar em apresentar só a janela e coloca a apresentação em tela cheia. Que aí eu acho que fica. Você tentou fazer isso? Eu estava nisso, Anderson. Eu acho que eu não acertei, porque eu queria ver o rostinho de vocês. Mas aí eu acho que se você colocar em tela cheia e depois alternar, ele vai. Tem uma teclinha que dá para fazer isso, uma combinaçãozinha. Tá, eu vou tentar aqui, mas eu queria... qualquer coisa eu peço ajuda, mando para você fazer a gentileza de compartilhar para mim, tá bom? Tá bom. Aí eu fico sempre querendo fazer um parâmetro aí com vocês com relação a essa questão das competências. Veja, a gente vê várias pessoas falarem, né? Eu já participei de várias palestras, e aí é sempre aquela queixa das competências, aquela divisória, né? Quem trabalha com competências tem sempre que andar como se fosse em ovos. Por quê? Porque há uma discussão bem diferenciada do que o MEC traz como competência desde a década de 90 para os documentos, e ele traz realmente o apoio do pai da teoria das competências, que é Philippe Perrenot, mas o MEC é como se ele pegasse a teoria das competências de Philippe Perrenot e colocasse isso como uma lista. Ele lista competências e lista habilidades. Oi, Beth, como vai, Beth? Beijo grande. Então, o Perrenot acaba fazendo esse assessoramento, mas o MEC transforma a teoria das competências em uma listagem de competências, em transformar aquele aluno em aprendizagens instrumentais, aprendizagens técnicas. Então, há sempre essa queixa, tá? Às vezes as pessoas não sabem por que a teoria das competências ela é tão criticada. Ela não é criticada pela teoria fundamental de Perrenot, que é resolver situações complexas, e aí, à medida disso, eu vou mobilizando meus conhecimentos, meus saberes, meus procedimentos, minhas habilidades, e consigo resolver uma situação complexa. Então, a teoria de Perrenot em si, ela é muito boa, sabe? Ela é muito bacana se a gente for estudar a teoria e os processos de aprendizagem que podem ser desenvolvidos em cima da situação, de uma situação problema, em cima da mobilização de saberes, em cima de um saber fazer, de um saber ser. Então, eu gosto muito da teoria da complexidade de Perrenot. Essa ideia de problematização, de situação-problema, de você partir de uma situação-problema para você chegar no conteúdo. Você usa o conteúdo. Então, o conteúdo existe, que a base chama de objeto de conhecimento, mas a diferença entre a teoria de Perrenot e como o MEC adotou essas listagens, porque aí a gente tem, o ENAD usa portarias que têm competências e habilidades, as diretrizes curriculares dos cursos vêm nessa linha. Então, assim, essa base com as competências, algumas pessoas acham que ela é recente no MEC, ela não é recente, ela já é para ser implementada desde a década de 90, inclusive no SAEB, começou lá no SAEB, depois vieram
para as provas de Prova Brasil, as matrizes de Prova Brasil, Enem, ENAD, não é isso? E aí agora a base. Então, assim, eu vejo muita gente falar mal das competências sem explicar por quê. Porque é uma teoria que não serve, que é uma teoria frágil. Não é, gente. Se vocês estudarem, pegarem a ideia de Perrenot, não é. É muito bacana dentro do processo de aprendizagem, mas é completamente diferente do que um MEC impõe. Porque qual é a queixa? Qual é a crítica que se dá? Principalmente, digamos assim, das pessoas que trabalham com a dialética e que defendem esse espaço de reflexão do professor e do aluno. Qual é a queixa? A queixa é que eles listam competências e habilidades, e dentro dessa listagem, você vai desenvolver o aluno para ser aquele técnico que só desenvolve aquilo. É como se o MEC suprimisse a capacidade de reflexão do aluno e do professor, e passa a ser listagens disso, listagens daquilo. Listagens em cima de competências específicas e dentro de competências e habilidades também. Aí há sempre essa queixa sobre as competências. E é um projeto, digamos assim, antigo, neoliberal, de implementar isso. Todos os nossos cursos têm diretrizes curriculares com competências e habilidades. Esse governo, ele está meio perdido. Porque, por exemplo, desde 2000, se ele entrou em 2019... E aí, até lá, a gente não tem mais. O que tem a base, essa base que foi do governo Temer, né? E até agora a gente não tem um MEC que tenha resolvido se organizar no sentido de que as nossas avaliações externas, que são desenvolvidas pelo INEP, tenham uma relação com a base. Então, a estrutura agora do Conselho Nacional de Educação antes de trabalhar com essas diretrizes das bases, Professora, não estão passando, os slides não estão passando, não está aparecendo. Não, os slides, estou só contextualizando essa questão das competências. É perdido, desnorteado, mas a gente pode aprofundar, viu, Tati? Na minha opinião, ele é um ignóbil. Então, a gente piora muito a situação. Mas, assim, eu fui bem leve. E aí, não há uma relação com as nossas avaliações externas, mas enquanto o MEC está parado, o Conselho Nacional da Educação tem mexido bastante com isso. E ele tem mexido justamente onde afeta a nossa profissão de professor. Então, o MEC está parado, o INEP está morto, mas o Conselho Nacional está vivo e atacando diretamente em cima da base, tá? Porque, assim, se vocês pegarem a base, Vou compartilhar agora, tá? Me dá um feedback se eu estou compartilhando certinho aí. Ok. Está aparecendo aqui. Pronto. Então, assim, eu agora não vejo vocês. Então, se alguém tiver, eu esqueci de ligar dois dispositivos aqui. Então, assim, a crítica é essa questão de transformar, né, as competências em uma lista de habilidades e competências, tá bom? Aí ele começa com a ideia das competências gerais. Tem assim, são 10 competências que devem ser guiadas, isso aparece como coisa nova, a gente vê as pessoas discutindo isso, como se isso fosse algo novo. Nós fizemos uma formação com os professores do município de Itabaiana da educação infantil, e aí a gente estudou essa BNCC, porque o que a gente bate na tecla? A gente não vai jogar fora a BNCC, a gente não vai rasgar a BNCC, mas a gente precisa discutir o dissenso que ela traz, os problemas que elas trazem, desmistificar essa ideia de novo, porque de novo não existe nada, né? Eu lembro que numa oficina que a gente fez sobre essas competências gerais, uma das atividades com as professoras foram: o que vocês trabalham já na sala de aula que desenvolvem essas competências? E vocês precisavam ver os resultados. Os professores apresentando que, olha, quando eles desenvolviam tal prática, eles desenvolviam essa e essa competência. Quando ele desenvolvia essa daqui, desenvolvia essa. Então, a gente fez um estudo com os professores nessa oficina, foi um curso de formação continuada que durou 20 horas e a gente estudou a base. E aí,
eles descobriram que a base não tem algo novo, não é algo espetacular que tire o professor dos espaços da sala de aula. Pelo contrário, que ele precisa ser questionador e que essas competências ligadas ao desenvolvimento cognitivo, cultural, ligado ao desenvolvimento tecnológico, ligado ao desenvolvimento emocional, elas são trabalhadas na sala de aula. Tá? Então, essa é a questão. Foi uma abordagem diferente, uma abordagem nova, é isso? Algumas pessoas até acham bacanas. Olha, trabalhar o pensamento científico, criativo, crítico, não é isso? Mas, assim, a gente também trabalha isso. A gente pode não trabalhar todas as teorias, mas os professores, eles estão lá sistematicamente dentro da sala de aula, produzindo, né, desenvolvendo. Uma coisa sobre as competências que eu acho que vale a pena a gente colocar competências a gente não adquire, que é outro termo que tem sempre essa controvérsia. Quando você diz que vai lá e adquire, você pega essa competência, e competência só pode ser desenvolvida de acordo com a teoria de Perrenot. Você desenvolve a partir da mobilização dos seus saberes, das suas práticas, das suas habilidades, dos seus procedimentos, das suas atitudes. Então, competência não pode ser adquirida, não pode ser uma aquisição, não pode ser passada. Competência, ela pode ser desenvolvida, e ela sempre vai ser desenvolvida e deve ser desenvolvida ao longo da vida estudantil dos alunos. Então, um ponto que a gente coloca aqui é que essas habilidades aqui, elas não são novas. Não é novo discutir, né? Tem o Mário aí que discutiu o tema de criatividade na dissertação dele, e a gente sabe que discutir criatividade na escola e trazer isso para a formação de professores é algo extremamente necessário. Não foi uma descoberta da BNCC, tá bom? Então, aqui também a gente tem a estrutura do texto da educação infantil, e aí também da educação fundamental, né? A educação infantil trabalha com eixos e com campos de conhecimento, e a educação fundamental trabalha com áreas de conhecimento, tá? Aqui, mais na frente, eu tenho uma exposição maior, talvez fique pequenininho para vocês, mas a ideia seria só eixos estruturantes, dentro dos eixos estruturantes de interações e brincadeiras, tem os direitos de aprendizagem, de conviver, explorar, brincar, expressar, participar e conhecer-se. Temos os campos de experiência, então, a gente não tem mais aqueles componentes curriculares da educação infantil que nós tínhamos, né? Linguagem, matemática, natureza e sociedade. Agora, quando a gente pensa em um planejamento, a gente tem que pensar nos campos. O eu, o outro, o campo, gestos e movimentos, a escuta, a fala, os espaços, os tempos, os traços e os sons. Depois tem uma classificação de 3 faixas etárias e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí você diz assim, Lene, então qual é o ponto de estrangulamento aí? Olhe para as faixas etárias. 0 a 1 ano, a 6 meses, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Essa não é a divisão que nós utilizamos na nossa educação infantil. As secretarias municipais têm muita dificuldade porque elas não organizam assim. Elas organizam em bebês até 11 meses, depois elas pegam crianças de 1 até 1 ano e 11 meses. Então, até a organização da sala de aula, tá, ficou muito mais complexa, eles têm que subdividir isso, né? E as secretarias municipais, elas precisam saber que elas não têm que adotar todos esses espaços. Você já imaginou crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, tudo dentro de uma sala? Tem que subdividir. Então, essas faixas etárias, na prática, também tem dificuldade, causou dificuldade na hora de organização. Por quê? Porque o Ministério da Educação vai querer fazer um censo em cima desses dados organizados. E aí, não é assim que fica a organização dentro dos espaços da educação infantil nos municípios, tá? E aí, nos campos de experiência, eu diria para vocês que se a gente examinou cada campo desse e a gente conseguiu fazer um paralelo com os professores, onde cada campo desse tem relação com os componentes curriculares que eles já estudavam, tá? E aí tem a educação infantil, ou o ensino, a educação fundamental, que aí tem a matemática, a linguagem, ciências humanas, que organiza história e geografia, linguagens envolve língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa, no ensino fundamental dos anos iniciais não tem a obrigatoriedade da língua inglesa, e matemática e ciências da natureza, que foca em ciências apenas, né? E aí, depois tem as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e o conjunto de habilidades.
Eu não tive tempo de atualizar esse material com relação, deixa eu minimizar para eu ver vocês. Eu não tive tempo de organizar para trazer a estrutura do ensino médio, né? Mas o ensino médio segue a mesma estrutura do Enem, tá? Então, você tem as linguagens, eu coloquei aqui para eu não esquecer. Você tem as linguagens você vai envolver todas essas disciplinas, né? Arte, educação física, língua portuguesa, né? A língua estrangeira, que dependendo da escola, o inglês está obrigatório, mas também algumas escolas podem ofertar meu Deus, agora deu um branco. Pode ofertar outra língua, como o espanhol, né? E também, no ensino médio, tem um diferencial. Tem a BNCC e tem também os itinerários formativos, tá? Então, na BNCC, que ele chama de um currículo básico, a pior crítica que é feita da base está no ensino médio. Ela é extremamente vazia. É um horror. Eu ouço, assim, os professores de física, os professores de química, porque aí ela vai trabalhar com as quatro áreas do ensino médio, né, do próprio Enem, e aí química, física e biologia, que está dentro da área das ciências da natureza, é um fracasso. Os professores fizeram uma análise lá, um professor que eu conheço de física fez uma análise dessa parte, e assim, elas literalmente deixam a um esvaziamento do objeto de conhecimento, que seria o conteúdo. Aí você diz, Lene, mas o foco não são as competências e as habilidades? Sim, mas olha, eu tenho as competências, eu tenho as habilidades e eu tenho os objetos de conhecimento. É isso? Sim, Maristela está colocando que a análise que ela fez também de língua portuguesa E outros professores, por exemplo, eu prestei assessoria em algumas escolas particulares no processo de convênio com alguns projetos que essas escolas particulares acabam nos ajudando, tem uma parceria. E aí, a contrapartida que a gente ofertava era fazer o apoio na organização do currículo com a base. E aí, há uma troca muito grande com relação aos conteúdos de ciências, por exemplo. Ciências que era do 7º ano, passou para o 6º ano, isso também gerou um movimento muito difícil na escola, porque os alunos que já estavam em determinada série, se eles passassem para a série seguinte, seguindo a base, eles teriam que repetir tudo que eles viram, ou a maior parte do que eles viram. Então, assim, é um cuidado muito minucioso que a escola precisa ter para organizar esses conteúdos. E aí é onde a gente tem o ponto de estrangulamento da base. Por quê? Porque nos estados e municípios, eles criaram, né, formas de amarrar o professor. Como é que está amarrado esse professor? Ele tem que ir lá no diário online, né, alguns já adotaram o diário online, ele coloca no diário online aquela competência e aquela habilidade que está dentro da BNCC. Só que as habilidades, né, dentro desse código alfanumérico que os professores têm que adotar da BNCC, elas não dão conta de tudo. A gente percebe na escola, na educação, na escola privada, o que a gente fez? Toda vez que tinha um conteúdo que era para ser trabalhado, que a base não trazia, a gente criava um código novo, o código da escola, tá? Vou voltar aqui a projetar para vocês darem uma olhada. Dentro dessa estrutura, né, de competência geral, de competência específica de componente, das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento que seriam os conteúdos e das habilidades, tá? E aqui ele traz um exemplo, esse código, né, ensino fundamental, ciências, né, habilidade 10, tá? O verbo vai indicar o processo cognitivo, então sempre vai vir com o verbo, a habilidade, e o objeto de conhecimento, o conteúdo. Dentro dessa habilidade tem que ter o verbo, tá? A ação que vai ser desenvolvida e o conteúdo. Só que qual é o problema? Um dos maiores problemas da rede pública tem sido esse código. Por quê? O sistema, por exemplo, a SEDUC, né? Isso eu tenho orientandas, tenho colega, tenho Paula, e tenho outros colegas também da rede que eles ficam indignados porque eles ficam procurando qual código vai encaixar. E muitas vezes aquele código não dá conta da habilidade que quer desenvolver naquele aluno. Mas o sistema só aceita aquele código. Porque, por exemplo, quando é da escola particular, a gente coloca esse código, mas coloca SE para Sergipe, quando for pego do código do currículo de Sergipe,
e também as iniciais da escola, quando a própria escola criava o seu código, para dar conta do que a base não dá conta. Então, a gente fica, assim, muito preocupados com relação a colocar esse profissional dentro da caixinha, como se aquele documento ali desse conta de todas as particularidades e diversidades que a nossa escola tem, que a nossa sala de aula tem. Então, a gente vê, nós fizemos um curso de formação com os professores que envolvia professores dos municípios, né? Foi um curso de 50 horas de formação continuada, e a gente via a queixa do professor. Porque não só ele perdeu a capacidade, né, de refletir sobre aquele processo, porque ele tem que estar lá no diário e colocar no diário, aquele plano de aula, ele colocar lá arrumadinho aquele código alfanumérico que representa tal habilidade, que representa aquilo. Aí a gente fica a perguntar, quantas vezes esse código, de fato, tem uma relação? Porque a gente fica, quem acompanha esses processos dentro dos municípios, se não é a própria escola que deve acompanhar o planejamento do professor, o plano de aula do professor? Então, a gente vê digamos assim, esse fosso, esse vazio entre um processo. Novamente, só para a gente deixar bem claro, por exemplo, o posicionamento da Anfop, o posicionamento do nosso grupo, o posicionamento de alguns autores. Nós somos a favor da base, uma base nacional comum, que não seja essa, porque ela traz várias falhas e vários impedimentos, inclusive com relação à educação especial, inclusive à educação inclusiva, inclusive respeitando a diversidade, embora, quando você olha lá dentro, as palavras sejam muito bonitas, há um discurso muito bonito lá dentro, né? Aí você vai para o currículo da rede. O que é que a maioria das redes fez? A maioria das redes copiou o currículo de Sergipe. Imprimiu o currículo de Sergipe e deu na mão dos professores. Pelo menos 5 municípios diretamente que a gente teve contato com formação, a gente percebeu esse movimento de reproduzir, e outra, viu? Pega o currículo, imprime, coloca dentro de um saquinho plástico, dá um laço como se fosse um presente nas jornadas pedagógicas, tá? Aí, veja, bom, então a rede não tem, vai para a escola, o PPP da escola desatualizado e sem um movimento de apoio à gestão para atualizar esse PPP. E aí vai para a sala de aula, o professor engessa. Então, a nossa discussão, né, em cima disso, acho que está projetando direitinho para vocês, gente, tá? Está, professora. Tá, pronto. Eu parei um pouquinho agora para finalizar essa parte e ver aqui também, como Vânia colocou aqui, o trabalho da sala de aula vai muito mais do que códigos. O que a gente faz com assessoria nas escolas particulares? A gente organiza um planejamento, respeitando já o que o professor vem trazendo, encaixando lá os elementos da base, mas indo além. Então, a gente estava até numa apresentação do Cimeduc, e aí tinha uma pesquisa de mestrado, onde a professora estava, né, exaltando, era até contraditório a exaltação da base dela, com relação aos autores que ela estava usando, porque ela usava Luiz Dourado, que é completamente contra o processo dessa base. Mas ela trazia elogios, né? E aí depois eu compreendi o que seriam esses elogios colocados por ela. É que ela vê, dentro da pesquisa dela, a necessidade de discussão desses processos com os professores. De discussão desses processos para dizer para os professores, olha, essas habilidades que estão aí não servem para vocês, então criem uma. A escola precisa ter liberdade e autonomia para criar suas próprias habilidades. Porque tudo que está lá dentro, quer dizer, eu engesso completamente e padronizo o currículo. Dentro de um currículo mínimo, que fica o professor assim, ó, eu vou desenvolver essa atividade. Procura o código alfanumérico, mas não encontra nenhum código que dê conta daquilo, então ele escolhe o mais próximo. E cadê os feedbacks? Cadê as formações? Então, eu entendi, até sugeri para a menina, né, que estava apresentando, uma graça a ela, que ela desse uma olhada no material da professora Elizabeth Macedo. Porque aí, em síntese, o que é que a professora Elizabeth Macedo coloca? Ela coloca para a gente ter cuidado com os discursos neoliberais que estão dentro dessa base, com os discursos de equidade que esse documento traz,
E que a gente não vai rasgar, mas a gente vai ver que direito de aprendizagem ele está defendendo, de quem é que ele está defendendo. E o quanto essa padronização, ela retira a autonomia, a liberdade de capacidade de reflexão. Eu separei aqui para vocês um material de uma professora, tá? Da Universidade Federal do Rio, a Base Nacional Comum Curricular, um diálogo com a professora Elizabeth Macedo. Vou colocar aqui no chat para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada, porque na base, Elizabeth Macedo traz uma perspectiva muito bacana, da gente ir além, da gente refletir, que eu acho que era justamente isso que a garota da dissertação estava apresentando, a necessidade de levar essas discussões para os professores, dos professores entenderem, para eles irem a mais dessa competência e habilidade de listagem, para o professor perceber que ele já desenvolve essas competências dentro das atividades deles, que eles podem ainda ter uma teoria de aprendizagem que desenvolva dentro da escola, no PPP da escola, essa liberdade de crítica, né, de autonomia, para além do oprimido, da opressão com o professor. Então, esse texto aí, ele apresenta uns 5 artigos, a professora eu acredito que ela é da universidade... Ela é da universidade, eu não sei se é federal ou estadual do Rio, mas ela pega os 5 textos de Elizabeth Macedo, que Elizabeth Macedo traz, e aí ela vai botando isso e vai discutindo e vai trazendo que não é não adotar. Os nossos documentos, o Plano Nacional da Educação, a nossa LDB, ela defende, né, uma base, não essa base que está aí limitada, que nos oprime, né? Então, assim, Caio está colocando aqui que é uma visão romântica em relação... Exato, será que minha visão era romântica em relação à base? Olha, Caio, eu não diria romântica, porque, assim, todo mundo acaba colocando que tem que ser assim, que tem que ser assim, que tem que ser assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso, discutir isso, analisar o documento, estudar com os nossos professores, imprimir esse documento e acreditar que a gente precisa ir além do que está posto ali, de criar e ter autonomia para a gente fazer essa reflexão, tá? Você pergunta... em relação à ciência, será que tem tecnologia para desenvolver aquilo? Aí não tem, os laboratórios sucateados, embora a gente tenha ainda alguns dinheiros aí, embora a gente tenha tido algumas vitórias com o Fundeb, mas mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Mas isso ainda vai além da prática, porque antes de chegar na nossa prática, o professor está sendo oprimido com essas atividades, tá? A preocupação de encaixar esses códigos não leva em conta a realidade, exatamente, não leva. Mas veja, por nada, Caio, tendo em vista essa, digamos assim, esse desacerto do MEC, essa falta de estrutura, de segmento de políticas públicas, né? Eu diria que sai atirando para todos os lados e a preocupação é muito maior com questões ideológicas do que com a qualidade da educação e com os processos de educação que tem aí. O que a gente tem aí de processo ainda, como o IDEB, de algumas coisas que vão concluindo ainda, são políticas antigas, né, que se transformaram em política de governo e política de Estado e não política de governo, como é o caso do IDEB, de algumas avaliações também, que estão sucateadas, que não tem uma relação com o processo que está sendo desenvolvido. E aí a gente fica assim, pensando, bom, se está tudo parado, por que a gente está tendo um ataque ferrenho com relação às políticas de formação de professores? Né? Esse ataque tem uma relação direta com o Conselho Nacional da Educação. O Conselho Nacional da Educação, ele não está parado. Maria Helena tem feito um trabalho de mobilização grande para que sejam essas políticas públicas que realmente implicam diretamente na profissão, na identidade de ser professor mesmo. E aí, agora, a gente tem assim, 2019, a resolução de formação inicial continuada e a BNC formação. Então, veja, agora a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem as listinhas para a formação inicial de professores. 2020, a gente tem as listinhas de formação continuada, separou a formação inicial da formação continuada. Então, a gente tem 2 resoluções agora,
onde a ideia de formação continuada está apoiada diretamente numa visão mercadológica de vender esses processos para empresas, né? A gente sabe, empresas que têm interesse de ganhar dinheiro, principalmente o dinheiro público. Então, a gente percebe, né, um movimento. Agora, em 2021, já estamos em abril e já existe, né, um movimento forte do Conselho Nacional de Educação para mudar a diretriz curricular do curso de pedagogia. Novamente, transformar o curso de pedagogia, que foi uma luta grande que a gente teve de pegar o curso e fazer uma formação, né, unificada, sem quebrar, sem fragmentação. A nova proposta é de dividir o curso entre docência e gestão. Eles querem transformar o curso de pedagogia também numa ideia de gestão. Então, a gente já tem alguns estudos aí das pessoas, né, trabalhando para que a gente possa superar e vencer esse processo de fragmentação do curso de pedagogia. Então, a Anfop tem lutado muito com relação a isso, né, tem feito documentos, declarações, a Amped também, cartas abertas sendo contrária a esse processo. Eliane colocou que pela primeira vez no ano eu consigo entrar em uma reunião da BNCC que faz um real sentido. Eu fico feliz, viu? Eu sei que, assim, de repente eu posso estar até contrariando alguns de vocês, que o pensar pode não ser esse. Às vezes a gente tem isso até no nosso grupo também, alguém que tinha uma ideia bem de que é bacana. A gente fez um trabalho, eu retomo aqui a dizer para vocês que a gente fez um trabalho muito bacana nas escolas particulares, com essa liberdade de ir além do que está na base, que é buscar o dissenso, né? E essa é a ideia de proteger o processo de aprendizagem do nosso aluno e o processo de ensino nosso numa capacidade de reflexão crítica, tá? Tá, obrigada, eu que agradeço. Tomara que vocês depois ouçam essa gravação, quem for ouvir, eu tenho até pena, porque eu falo rápido, e quando eu estou ansiosa e acelerada, eu falo mais rápido ainda. Mas não falei nenhum palavrão, eu estou comportada, não falei nenhum palavrão, também não falo muito palavrão, não, só para brincar um pouco, mas não falei em sexo, não falei em amor, não falei nada, não fiz nenhuma analogia comparativa, eu estou bem comportada, viu, Simone? Estou até estranhando. Mas está ótima aí a sua fala, assim, professora. E estou acelerada, né? Estou acelerada. Eu disse para vocês que eu estou acelerada. Eu peço desculpas aí. Eu poderia falar um pouco mais calma, né? Mas eu estou ansiosa mesmo, então eu começo a disparar. E aí, olha, Vânia colocou aqui uma observação também. Participei no colégio, entendi que o trabalho docente não pode ficar preso a códigos alfanuméricos. E ainda por cima, quando a gente diz isso, a gente mexe também no mercado dos livros. A gente que fazia análise dos livros das escolas particulares para poder fazer, eles colocavam no manual dos professores os códigozinhos. Muitas vezes os códigos não tinham uma relação. Os livros querendo digamos assim, ocupar esse espaço de trazer os códigos prontos. Os professores ansiosos e desesperados para atender isso, porque quem não consegue atender, às vezes a escola até coloca para escanteio, né? Nenhuma relação, às vezes, acontece. Exatamente, Vânia. Tem aquela ali, tipo aquela forçação de barra para que aquele código tivesse relação com aquela atividade para dizer que desenvolve aquela habilidade, o saber fazer do aluno. E quando, na verdade, era só listar códigos. Essa é a grande queixa que a gente tem. E aí a gente fica pensando assim, olha, se agora o MEC parado, mas a gente tem o Conselho Estadual da Educação. E aí a gente focou nas duas resoluções para vocês, para a gente trazer rapidinho essas resoluções. Olha, a gente vai discutir aqui para vocês a de resolução 2019, 2020, sempre buscando os alcances e os avanços que a gente teve da resolução de 2015. Então, o que é que a gente tem? Uma resolução de 2015 que orienta como deve ser a formação inicial e continuada de professores, que é essa resolução que a Anfop defende, uma resolução que foi discutida, amplamente democrática, tem defeitos? Tem, claro, mas a gente quando faz a análise do que propõe a resolução de 2015 para a formação de professores, inicial e continuada, e do que propõe essas resoluções de 2019 e 2020, a gente fica desesperado com as perdas desse processo, tá? E aí a gente luta para que seja revogada de 2019, de 2020 e seja restituída de 2015. Sendo que vários cursos de licenciatura, inclusive da UFES,
né? Principalmente os cursos das universidades públicas, porque as faculdades particulares e universidades particulares, elas precisam se encaixar dentro de uma resolução de imediato. Mas, às vezes, um processo de discussão curricular, ele demora 5 anos dentro de um curso da UFES, a exemplo do curso de pedagogia. A gente conseguiu aprovar o nosso PPC agora na resolução de 2015, depois de 5 anos de discussão. E a gente correu para aprovar de 2015 para não atender a resolução de 2019, porque a gente também lá, os nossos professores, nós somos um departamento com 18 professores, e todos, assim, têm uma ideia dos prejuízos que essas diretrizes podem trazer para a gente, né? Então, assim, eu fiz um mapeamento rapidinho. Esse foi um documento que a gente trabalhou lá no grupo, né? Essa resolução de 2019, que, novamente, ela só abrange a formação inicial, ela tem 9 capítulos, 30 artigos, e aí aparece o nosso temazinho, um anexo do BNC Formação. Então, eu recomendo uma leitura, sabe, bem direcionada desse documento. Quando eu li, que a gente vai vendo as palavras, a gente vai vendo coisas sutis, por exemplo, integração de teoria e prática. Veja, teoria e prática não devem ser integradas, porque, na perspectiva que a gente defende, teoria e prática é indissociável. Não tem prática sem teoria e não tem teoria sem prática. Por isso que vira praxis, porque está lá indissociado. Então, são termos sutis que vão aparecendo lá e colocando uma responsabilidade, né, imensa aos professores. O professor que tem que ser engajado, né? Vou passando aqui para vocês verem. Dos 9 capítulos que eles trazem, que a resolução traz, discute o objeto, é a formação inicial de professores, coloca uma ideia vazia dos fundamentos da política de formação docente, traz uma organização curricular dos cursos superiores de formação, então ele vai encaixando e tirando a autonomia da própria instituição, ou seja, das universidades e das faculdades, de trazer uma proposta de formação, das quantidades de hora que a gente tem que liberar para estágio, da quantidade de hora que a gente tem que estar, o que é teórico, o que é prático dentro do seu curso, ele diz quantas horas devem ter cada uma desses eixos que ele coloca, isso vai limitando e engessando a formação de um currículo. Nossos cursos de licenciatura, quando adotarem a resolução 2019, essa que nós estamos apresentando para vocês, eles vão preparar o professor para desenvolver habilidades da BNCC. É extremamente restrito, ou seja, o professor não é para pensar, o professor não é para refletir, o professor não é para criar, sabe? Então, é bem dentro de um quadradinho. Esse tem sido o trabalho do CNN, né, do Conselho Nacional, o CNE, do Conselho Nacional da Educação. Traz também um capítulo da formação da segunda licenciatura, da formação do pedagogo, da formação de atividades pedagógicas e de gestão, né, porque aí já vem aquela sinalização que é para dividir o curso de pedagogia do processo avaliativo interno e externo das disposições transitórias. Tá? E no anexo, é aí que a gente vem, novamente, o foco nas competências gerais, traz uma lista de competências gerais para ser professor, tem uma lista de competências específicas, que aí ele diz, conhecimento, vão as dimensões, conhecimento, prática e engajamento. Você, professor, que tem que se engajar. É você que é responsável, inclusive, pelo seu processo de formação. Na formação continuada, isso aparece mais, o professor como responsável, né, desse engajamento e dessa responsabilidade de continuar se formando, quando a gente sabe que a formação continuada é um direito do professor e precisa ser ofertado pelos órgãos públicos. Além disso, tem a dimensão, né, tem a habilidade que vai associando cada dimensão do conhecimento, a prática, o engajamento a uma competência específica. Então, se você olha esse material, né, eu imprimi, estudei, para a gente fazer essas discussões ano passado no grupo, você fica assim, abismado com o esvaziamento. Há um esvaziamento do processo de formação dos nossos alunos de licenciatura. Aí a gente fez uma estudada também em alguns documentos que está aqui nas referências, de qual é, de fato, né, o ponto de estrangulamento dessa resolução. Que é uma formação formatada, a gente se apoiou nas discussões da ANFOP e nas discussões da ANPED. A desvalorização da profissão,
né, a ideia de desprofissionalização, ou seja, de não ver o professor como um profissional como médico, um profissional como advogado, um profissional como engenheiro, mas ver o professor como tio, como tia, como parente, como psicólogo. Agora eu puxei, né? Arrastei bem. Estou andando rápido, que eu acho que meu tempo já está acabando. Uma visão pragmática da prática é a prática, é para você desenvolver as competências, as habilidades da BNCC. É isso? Não tem tempo, professora. Fica tranquila, já tem tempo, sim. Tranquila. Eu vou voltar para cá, que eu fico empolgada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Caio colocou, seria uma falácia, algo para maquiar. Exatamente, Caio. E se você for pegando alguns termos que eles utilizam, sabe? No início, quando eu comecei a ler, eu disse, o pessoal está reclamando da BNCC, não tem o que reclamar, não. Vai pegar isso daqui, não tem o que reclamar, né? A gente vê palavras de Paulo Freire lá dentro. A gente vê a discussão baseada na equidade. A gente tem um texto de Celi Tafarel, nesses slides aqui, a referência que a gente utilizou, que Moza, que é um dos defensores, né, digamos assim, da educação mercadológica, né, de algumas instituições, se não me falha a memória, acho que é de Ayrton Senna, alguma coisa assim, algumas dessas instituições que querem, né, se apropriar da educação pública, e aí ele coloca, se você for olhar, o discurso dele é perfeito, né? Celi Tafarel começa a fazer uma discussão de cada termo que ele utiliza, faz uma maquiagem e você vê os nossos professores da educação básica defendendo a BNCC, que é boa, que é legal, que o planejamento já vem ali pronto. Então, assim, há uma maquiagem bem bonita, um discurso neoliberal e, principalmente, você vai ver, de rompimento com a desigualdade. Você ainda pode observar isso, um desrompimento, né? Uma discussão, uma luta para superar a desigualdade que existe no Brasil. Essa é a ideia. Porque se um aluno estiver aqui em Sergipe, ele saindo daqui, ele vai para São Paulo e o conhecimento é o mesmo. Onde o conhecimento vai ser o mesmo? Se os conhecimentos são construídos e as aprendizagens têm a sua particularidade. Então, não tem como. E a nossa cultura, e a nossa forma, e a nossa identidade de ser professor dentro da sala de aula, e as conquistas. Então, em vez da gente ter políticas públicas, né, que possam estar defendendo e valorizando a profissão, a gente tem políticas públicas que vão desmerecendo a nossa profissão, né? Vai desestruturando. Tati acha que não é maquiar. Eu acho que eles maqueiam o discurso, viu, Tati? Para desestruturar, sabe? É bem por essa... Professora? Por essa linha. Oi? Foi mais porque eu entendi que ele tinha falado da resolução, que me atinge diretamente, mas na BNCC, a senhora e ele tem razão, mas assim, eu estava pensando que estava falando da resolução, que vem uma quando a gente começa a dar... começa a dar com outra. Está tudo escondido. Mas era nesse sentido, era no sentido da resolução. Eles inventam, aí a gente dá conta, aí vem com outra, não dá tempo de dar conta de formação de ninguém, mas enfim. Não dá. E a gente vai ficando sempre assim, é como ele coloca, os debates ficam cansativos, frustrantes, e sabe por quê, Caio? Esses debates ficam assim, porque eles acabam sendo partidarizados. E há sempre essa polarização de esquerda com direita. E aí, às vezes, até alguns colegas da ANFOP trazem bem essas questões também. Aí eu fujo dessas questões de partido, né? A gente não tem como partidarizar essa situação. O que a gente percebe, né? Isso que eu falo também, às vezes, com as discussões com alguns bolsistas meus que têm uma ideia diferenciada, né? Alguns alunos também, eu disse, mas olha, foge do partidarismo, foge do que é esquerda e direita e vê o que está sendo ofertado para a gente agora, nesse momento, colocando a gente dentro de uma caixinha para a gente ser executores de técnicas, para a gente ser um professor instrucionista, né? Aquele professor que segue instrução, aquele professor que não pensa, que não avalia o processo de planejamento de aprendizagem do aluno e pensa em outra prática para além disso, né? Há essa desvalorização, né, com certeza, tá? E Caio coloca, em relação ao livro didático, já é mais regional agora, né? Assim, a gente tem essas dúvidas, tá? Eu faço parte de um GT da Amped, que é um GT... É o GT7, da criança, sabe? Eu faço parte do GT de formação de professores e faço parte também desse GT da criança de 0 a 6 anos. Olha, esse grupo, ele é medonho, porque, assim, a gente não vê muito movimento
do grupo da formação de professores com os membros, não, mas esse grupo que eles trazem de discussão e a desgraça toda, né, que está sendo colocada em cima dos livros didáticos, por exemplo. Eles querem adotar livro didático para as crianças da educação infantil. Então, há uma discussão sobre isso, há uma discussão sobre essas, eu diria assim, essas comissões do livro didático, como se elas, né, fossem comissões muito fechadinhas, arrumadinhas, tem um visitante aí, arrumadinhas, fechadinhas, sabe? Então, assim, a gente não tem, porque é um mercado. Oi! É um mercado o livro didático. É uma venda, sabe? E ele envolve uma estrutura muito, muito grande de interesses financeiros e mercadológicos das editoras, tá? Então, só voltando aqui, para eu finalizar essa parte, a luta, né, da Anfop e também das outras instituições, porque tem o Fórum DI, tem a ANPED, né, envolve também essa questão da padronização curricular, de você engessar os cursos de autonomia dos cursos, os PPPs do curso, os PPCs do curso, que são os projetos políticos de cursos, dos cursos de licenciatura. Não há uma discussão. O Conselho Nacional de Educação não tem uma discussão. Olha, a maioria dos membros de entidades diferentes já foram trocadas. Já foi trocada. A maioria de profissional foi trocada. O que você tem agora são pessoas que pensam igualmente lá dentro. É por isso que todas essas resoluções são aprovadas. Quando essa resolução 2019 estava para ser aprovada, ela foi aprovada em dezembro, e em outubro, a professora Lucília, que fazia parte, né, do conselho, eles estavam lá em discussão, e ela, de repente, em outubro, e no início de dezembro já foi aprovada, e essas discussões foram todas suprimidas, tá? Porque a ideia eu desprezo o conhecimento científico e favoreço o conhecimento prático. No que sentido? De conhecimento prático para eu ser instrutor e desenvolver o que está posto ali, não para eu criar. Eu tenho imposição de práticas para desenvolver aquelas competências. Eu tenho ausência de ideias plurais e de concepções pedagógicas nada críticas. Então, eu tenho retomada, né, para quem lembrar aqui um pouquinho, na década de 70, com a ditadura militar, com a visão tecnicista, de técnico. O professor é um técnico para executar. Então, a gente tem retomada de concepções ultrapassadas, tem esse foco, ao meu ver, desnorteado das competências e as habilidades que vão longe da proposta da teoria de Perrenot, uma proposta de listar competência para que ele desenvolva essa capacidade técnica e não reflexiva. Os impactos pela lógica empresarial, sempre com essa ideia de avaliar, certificar e na progressão de carreira, que vai desmontando a educação pública e sufocando os profissionais da rede particular. Tá? E aí, por fim, tem a resolução de 2020, que é a resolução de formação continuada, que tem também uma formação, uma BNC formação continuada para os professores também. Então, assim, 2019, formação inicial, 2020, formação continuada. E sempre tem a mesma estrutura que vocês imaginarem. Tem menos capítulos, só tem 16 artigos, tem o anexo da BNC formação, é isso? Trata do objeto, das políticas, dos cursos de formação ao longo da vida, uma ideia muito bacana quando você começa a ler, nossa, vamos fazer formação para o resto da vida. Que coisa bacana, a gente vai aprendendo. Mas ele responsabiliza o professor por esse processo, tá? Então, dentro da BNC, tem as competências gerais, tem as competências específicas, novamente, na dimensão do conhecimento da prática, do engajamento profissional e das áreas conhecimento profissional, prática profissional, engajamento profissional. Então, a gente diz aqui, assim, que houve ausência de consulta pública, essa ainda foi muito menos discutida do que a de 2019, tá? O Conselho Nacional de Educação, chamado também de CP, de Conselho Pleno, realmente exerceu o seu poder pleno, porque ele adota essas abordagens todas e aprova, e aí manda executar. Tá? Então, assim, o que você percebe, essas discussões não saem de dentro do Ministério. Então, você vê entidades que são responsáveis para poder agregar, articular as políticas públicas dissociadas, né? A gente tem também
uma ruptura da concepção dos princípios da Base Comum Nacional da Resolução de 2015. Essa retomada também de concepções ultrapassadas segue a mesma linha. Há um esvaziamento da crítica, da reflexão. O processo de formação passa a ser mais homogeneizado, tá? Dentro de uma lógica centralizadora, principalmente com fins mercadológicos, são os pacotes. E os pacotes também voltados para uma formação continuada EAD. Não que eu seja contra a educação à distância, pelo contrário, não sou, e eu acho que a gente pode trabalhar com a educação online, a gente pode trabalhar com essa perspectiva. Mas o lance é, eu tenho fins mercadológicos para privilegiar os setores empresariais, concursos que eu tenho várias vagas, em que eu coloco dentro de um formato, formo muitos, tá? Mas eu não tenho aí um diálogo, eu não tenho proposições com as entidades, tá? Eu tenho uma ignorância, né? Não considero a autonomia do sistema estadual e municipal, e há principalmente a desvalorização e a precarização da formação de professores. Então, se a gente já tinha ministros que chegavam na nossa ideia, ministros que chegavam até nós, que eles defendiam que professor é uma questão de dom, aí a gente tem ainda mais uma situação ainda mais séria agora, porque é para não ser profissão, é para a gente não ter esse valor, é para desprofissionalizar a nossa profissão. Essa é a grande tristeza que a gente sente com esse processo de várias resoluções, né? E a gente não pensa que eles estão parados, não, porque eu já comentei aqui com vocês que já há estudos, não é isso, para fazer mudança nas diretrizes curriculares do curso de pedagogia. Eles agora querem dizer que o gestor, o diretor, precisa ser formado dentro do curso de pedagogia. Então, essa dissociabilidade, essa fragmentação entre ser professor e ser gestor vai fragmentar ainda mais o nosso curso, né? Então, o que é que as entidades cobram? As entidades cobram revogação imediata da resolução de 2019 e da resolução de 2020. Que entidades são essas? As entidades ligadas à ANPED, à ANFOP, ao Fórum DI. Então, são instituições que têm ANPAI, eu acho que é ANPAI, essa eu estou em dúvida com o nome, mas ela tem uma relação também com a ANFOP, faz parceria com a ANFOP. Revogação imediata dessas duas, implementação imediata nos cursos de formação da resolução de 2015, restabelecer o diálogo, isso entre as instituições formadoras, os pesquisadores. Então, praticamente, o Conselho, né, o Conselho Nacional de Educação, ele não traz as representações dos movimentos educacionais, sociais e sindicais. A luta é por uma defesa da educação pública, isso, da vida e da democracia, uma defesa da formação e da valorização dos profissionais da educação, e, principalmente, aqui tem as referências que a gente utilizou, né, e a gente vai sempre defender a ideia de que a gente se forma educador permanentemente na prática, na reflexão sobre a prática. Então, não tem como esvaziar o nosso fazer, o nosso saber, o nosso ser professor. Então, essas têm sido as nossas discussões. Esse material a gente já discutiu o ano passado inteiro no grupo, tá? E a gente vai, assim, com exceção da BNCC, a gente não trouxe essa relação com a BNCC. Acho até bacana que os membros estejam, né, por aqui, e aí a gente vai colocando sempre essa ideia de que nós precisamos defender a nossa profissão. Nós não somos tios, nós não somos tias, né? Nós somos profissionais que precisam de conhecimento científico, de conhecimento técnico, de conhecimento prático, de saberes experienciais. A gente não nega isso, mas a gente não pode ser só prática para a gente retomar discussões tecnicistas. Essa tem sido assim, a nossa luta. E essas resoluções, elas têm desafiado os professores no dia a dia da sala de aula. Essas resoluções não, esses documentos, né, a BNCC na escola básica, e os cursos de pedagogia com as resoluções, cada vez mais fragmentados, não é isso? Como a gente na UFES passou por um processo de intervenção, nós corremos muito, fizemos justificativas
O grupo fez justificativas para o CONEP aprovar o nosso projeto pedagógico de curso, que é o PPC, baseado na resolução de 2015. Por quê? Nós temos sérias preocupações com o esvaziamento, isso das resoluções. O que é que vai ser dos cursos de formação de professores? O que vão ser das licenciaturas? Há instituições que já não mais seguram as licenciaturas, não mais oferecem. Então, cada vez mais a gente vai, acho que foi Caio que colocou, a gente vai perdendo a nossa identidade de docente, de docência, e aí a gente vai virando instrutor, tutor, né? São termos assim que vão colocando. Sim. E assim, a ideia, ontem a gente estava em uma atividade, né, que é sempre esse agrupamento. Nós temos um membro do grupo, a professora Ranúzia, que agora está enfrentando que 5 turmas, ao fechamento da escola, né, do Judite, 5 turmas da EJA na escola. É isso? Então, assim, são várias questões que vão afetando a nossa prática enquanto professores, e às vezes a gente não consegue fazer essas discussões sobre a formação em si, o quanto a nossa formação docente está ameaçada, tá? Eu peço desculpas a vocês, porque eu devo ter falado rápido, correndo, até eu sentir esse aceleramento aí, queiram me desculpar. Eu já disponibilizei o material e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer questionamentos, para discordar. Aqui também pode ser um espaço de discordância, vocês podem ficar tranquilos. Acho muito bonito quando a gente discorda, porque aí cada um vai colocando os argumentos. Vânia, não vale a pena, Vânia, porque você é minha amiga. Aí a gente faz esse trabalho junto, a gente tem o mesmo discurso. Então, você não vai discordar, porque a gente já planejou isso juntas. Mas eu acho muito bacana quando a gente tem os nossos alunos discordando da gente, quando a gente pode, a gente tem a paciência de ouvir o outro, e a colocação do outro, e a gente vai conversando, porque é assim que o argumento novo vai sendo construído, tá? Eu acho que a Eliodete já colocou aí uma mãozinha. Por algumas, né, já as colocações aí, e como você já ficou aberto, deixou aberto para todos no decorrer da sua apresentação, fazer as suas colocações, muito bacana, é seu estilo, não tem problema nenhum ser assim. E acho que não correu não, professora, questões bem instigantes para a gente, eu acho que agora o pessoal já está aí querendo falar, certo? Certo, então vamos deixar à vontade. Acho que essa mãozinha aí é de Tatiane Machado, não é não? É mesmo. Quero discordar. Discorda, fica à vontade. É mentira. Parabéns, professora. Obrigada. É porque eu sou assim do contra, né, Fábio? Eu acho ótimo você ser do porque contra. tem duas realidades assim, concretas, assim, perto de mim. E a senhora falando, eu quero agradecer, porque vai nos municiando, ó, tá aqui tudo anotando. Para quando chegar nas reuniões do colegiado, vai nos municiando para a gente falar, né? Com mais propriedade. Muito obrigada. Mas, assim, 2 realidades concretas minhas. Primeira do meu filho, que apareceu aqui, né? Porque, né, Simone, toda reunião, o Isaías que apareceu, impressionante. A realidade da sala, da aula, dessa aula remota, né, dessa coisa grotesca que a gente está vivendo com essa pandemia, da falácia que é o tal do ensino híbrido, né? E desse discurso da BNCC. É a realidade concreta, eu gostaria que a senhora desse a sua opinião, analisasse, fizesse dentro da questão do documento. Que é, a BNCC coloca lá as competências, uma que me chama bastante atenção é a questão de aplicar o conteúdo à realidade concreta, né? Diz lá que os conteúdos têm que ser aplicados à realidade do aluno, para que o aluno saiba. E aí eu vejo meu filho aos 8 anos de idade, no 3º ano, né, do ensino fundamental, e eu vejo um despejar de conteúdo, assim, parece máquina. Entender que nem eu aguento. Eu não sei se é porque agora a gente está o tempo inteiro. Falando em filho. Vai para lá, vai. Isaías, o momento está falando sério, vai para lá, vai. Aí o que acontece? Um despejar de conteúdo. Fazer parte do processo. O tempo todo. Aí eles ficam despejando conteúdo, eu não vi ninguém perguntar como é que está a criança em casa na pandemia,
Não vi ninguém fazer nenhum tipo de interação, de socialização. Eu lembro, até falei para a Simone já, no início, eu tive que falar com a escola para deixar os meninos nesse ensino remoto 15 minutos conversarem entre eles, que eles estavam muito sem socializar com ninguém. O meu mesmo é totalmente preso, não vai para canto nenhum. Até antes da pandemia, a gente já tinha preocupação, agora com a pandemia piorou, né? O coitado tá sem nada, né? Só é eu e o pai o tempo inteiro. E aí eu pedi, ela começou a deixar. E ela disse, tá, então não deixa porque muitos pais reclamam, porque eles precisam usar o computador, precisam usar o celular, e pede para o menino sair logo. Mas assim, alguns pais deixam e começaram a ficar, começou a melhorar até o comportamento dele em casa, nessa socialização com as crianças. Mas o que eu estou querendo colocar é que eu vejo também muito discurso, independente de código, não sei o que o pessoal está falando aí, muito discurso na hora da prática, uma preocupação imensa com o conteúdo e não com o ser humano. Ou seja, foge totalmente das competências. Tudo bem, a base não presta, não sei o que mais lá. Como a senhora falou, a base é boa, né? A questão geral, se fosse seguir a questão geral, é boa. Mas nem segue a base. Se seguisse a base, para mim já estava ótimo. Porque o que eu vejo é um despejo de conteúdo e não vejo nenhuma preocupação com o ser humano. Principalmente nesse momento de pandemia. Eu fiquei arrasada e fico arrasada todas as vezes. Deixo ele assistir a aula, converso com ele, inclusive com relação a essa aplicabilidade. O menino usando calculadora outro dia em matemática, né? Disse, filho, você não pode usar, vamos tentar aprender aqui, entender o esquema. Eu falei, mãe, para quê? Não faz sentido se a máquina aqui já calcula. Não faz sentido a senhora ficar fazendo eu perder esse tempo com isso. Aí a pessoa fica, né? Não teve nenhuma preparação para ele. Então, para ele, chegou ali, calculou, deu o resultado, tá ótimo, entendeu? Tá uma beleza. Essa é uma realidade. Aí, se a senhora quiser falar sobre ela e depois eu vim com a outra, porque a outra é com relação ao meu trabalho, na universidade, aí já é outra realidade também, que eu vejo uma discrepância imensa. Tá, como a minha memória não está muito boa, eu vou logo fazer algumas ponderações, né? Primeiro que você pode me chamar de você, porque eu pinto o meu cabelo, e aí o meu cabelo, os negocinhos brancos aqui tá tudo escondidinho, sabe? E assim, fique também à vontade com relação ao seu filho. Ontem, na aula da UFES, o que mais aparece são os filhos. Eles dão tchau, eles participam, eles pulam no colo, eles saem. Eu acho o máximo, e eu acho que essa interação é necessária, para a gente justamente não perder de vista, principalmente o que você está colocando aí, as queixas com relação à humanização. Esse é um processo que precisa ser muito humanizado. E, às vezes, a gente aprende na academia essa hierarquia. Você sabe que eu nunca conheci a professora Simone, sabe? Ela não foi da ocasião em que eu fui aluna do PEPED. Eu sou aluna egressa do PEPED da UNIT, né? Fui orientanda da professora Ada. Então, eu não conheci Simone. Mas quando eu participei da banca de Simone, a primeira coisa que bateu o meu olho, eu disse, quando eu tivesse um orientando, a primeira coisa que eu ia fazer é chamá-la para uma banca. E eu chamei por quê? Por causa da humanização dela, porque ela tem jeito com as palavras, porque ela é profissional, ela é competente, a gente não tira isso dela. Mas ela faz tudo isso com a dimensão de humanização, que é justamente essa sua queixa. Não é isso? A gente está perdendo a humanização. Agora, veja, qual é a condição dos nossos professores? Estão lá, desculpa a palavra, aperreados para cumprir um conteúdo que tem relação com o livro didático, porque senão os próprios pais vão reclamar. Porque do ponto de estrangulamento da escola particular nesse momento é esse despejamento de conteúdo. Esse despejamento que não faz o mapeamento do processo de aprendizagem necessário para essa criança. Se eu estou com o ensino remoto, aí eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que filtrar o que de fato é importante para os meus alunos. É isso que eu estou fazendo nas minhas aulas. Olha, o quanto eu puder encontrar caminhos para melhorar o processo de aprendizagem do meu aluno, eu vou fazer. Aí alguns colegas dizem, mas eles vão te enrolar. Como é que eu tenho condição agora de saber quem realmente quer, quem realmente pode e quem realmente consegue? Eu tenho que buscar, né, aplicativos, buscar interfaces que me ajudem, mas eu preciso fazer isso com humanização. Eu preciso dizer que tem prazo, mas eu preciso também dizer que eu posso esticar um pouco mais esse prazo, mas que ele precisa me entregar e que a gente vai poder ir fazendo essas coisas todas. Eu acho que esse é um ponto crucial. Mapear as aprendizagens. As escolas não estão conseguindo mapear. Eu tenho colegas que foram demitidas porque não conseguem acompanhar esse ritmo de videoaula. Ela é uma excelente professora presencialmente, mas no ensino remoto ela não consegue lidar com as tecnologias.
Os pais cobram. Agora, a sala de aula está dentro das casas. Então, os pais veem as aulas. Os pais cobram erro de português. Um vacilo que o professor dê. Então, o professor está sempre fazendo aula naquela pressão. Diferentemente de mim, porque estou numa instituição pública. Então, eu também vejo uma dificuldade muito grande de adaptação e de investimento das escolas particulares na formação desse profissional, no apoio e no acompanhamento. Se você for conversar muito com esses professores, eles vão colocar assim, mas esse ensino remoto, olha, o ensino híbrido. Gente, isso não tem nada com ensino híbrido. Se a gente for estudar ensino híbrido significa uso de metodologias ativas, sala de aula invertida, rotação por laboratório. As pessoas acabam usando, como você falou aí, olha, no ensino híbrido. Isso é porque a gente ouve falar e a gente vê até profissionais da área falando dessa forma. Nós temos verdadeiramente o ensino remoto. O ensino remoto que não subsidia o professor para fazer uma educação online. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse processo foi pegar um texto da professora Eliana Schillemann, onde ela traz com o professor de Portugal os vários termos para a gente poder falar até corretamente esses termos. Por quê? A gente vê o governador falando, a gente vê entidades, né, falando também os termos inadequados que a gente não sabe. Então, o que você está colocando, Tati, o foco é educação online. Essa educação online, ela se baseia no processo de mapeamento das aprendizagens, das necessidades dos alunos, e o que as escolas particulares têm feito é transferir o ensino presencial para o ensino remoto. Infelizmente. E essa responsabilidade acaba ficando dos pais que não têm o conhecimento necessário para o ensino. Porque a gente não tem a técnica, a gente não tem a didática, a gente não tem a reflexão, a gente não tem a teoria, a gente não estudou a praxis enquanto pais. E aí a gente fica, o nosso aluno sem interação, né? E o comportamento dos nossos alunos também. E na rede pública, a gente vê o professor postar aula no WhatsApp, o que diminui ainda a capacidade de aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, assim, eu fico sempre me perguntando que ações estão sendo feitas pela gestão da escola para valorizar esses profissionais da educação. É sempre uma pressão em cima de pressão. Então, eu estou colocando aqui uma cadeia que a gente está vivendo, que vem desde a negação de que estamos numa pandemia, até como é que a gente fala? Até vetar projetos, como o governador, o governo federal fez, vetou um projeto que liberava verba, que o Congresso mandou, que liberava verba para os professores, para os alunos e para as escolas de educação básica, com relação à internet. Foi um presente dele a semana, deu umas 2 ou 3 semanas que a gente viu. Ele vetou esse projeto. Tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem, assim, um misto, né? E aí, ó, a saúde dos pais ficam comprometidas, a saúde mental das crianças ficam comprometidas. E o mais apavorante é que a gente já tem 1 ano e pouco de pandemia, 1 ano e 1 mês de pandemia. E a gente não tem ações voltadas para isso. A gente tem ações de controle, sabe? Cada vez mais o controle com os professores, cada vez mais. Mas, assim, atividades para proteger a saúde mental dos professores, atividades para deixar os professores falarem. Só quando você ouvir os professores falando, ontem a gente fez uma escutatória com professores da educação básica sobre o retorno às aulas. Olha, só de falar, a professora chorou como se, olha, só de emoção, né? Só a emoção que ela sentiu em estar falando dos alunos dela e de como ela tenta organizar estratégias. Ela faz a aula, depois ela vai na escola, ela imprime material para os pais irem pegar, para aqueles alunos que não têm acesso, sabe, Tati? Então, assim, eu vejo que é um momento muito delicado e que falta reflexão. Reflexão para mapear que, de fato, quais as aprendizagens são necessárias para os nossos alunos hoje, considerando a realidade dele, a realidade de uma escola particular e a realidade das escolas públicas. A gente estudar sobre, de fato, o que seria um ensino remoto, o que seria uma educação à distância, o que seria um ensino à distância, o que seria um ensino híbrido, sabe? E a gente poder se apoiar nesses termos e o que seria principalmente uma educação online, que era o que nós deveríamos estar buscando agora. Não é uma educação de massa.
Na educação online, você consegue desenvolver processos interativos, processos colaborativos, sabe? E assim, eu aprendo essas coisas porque ando com quem estuda essas coisas. A gente vai discutindo e vai colocando essa necessidade da gente estudar e da gente ofertar cursos de saúde mental, criar estratégias para o professor no acompanhamento das aprendizagens dos alunos. Eu acho que seria bem dentro dessa linha. E, principalmente, que é uma palavra bonita que está lá dentro da resolução da BNCC, lá dentro das competências gerais, que é a empatia. Empatia pelos nossos pares, empatia pelos nossos alunos, sensibilidade, não tem como a gente fazer julgamentos agora. Você tem uma ideia? Nós fizemos um outro curso de formação de professores com professores da rede particular, tá? E aí, numa parceria que nós fizemos, olha, esse professor está tão massacrado, esse professor, essa queixa que você está colocando, um professor falou assim, ó, eu tenho que dar conta do livro didático, você precisava ver o desespero dele, porque ele do lado de cá percebia que o aluno estava aprendendo, do lado de lá a gestão estava cobrando. Por quê? Porque precisa abrir um canal para os pais, para bater a real para os pais, que não tem como dar conta de todo aquele conteúdo que está lá, dentro, sem ser dentro de um processo reflexivo de apoio, sabe? Então, eu acho assim, que é uma rede que a gente vai precisando e a gente vai precisando discutir. Vai precisando discutir. Sempre eu acho que essa seria uma sugestão que eu daria para as escolas, discutir sobre isso, ouvir os professores, precisa escutar os professores, abrir a escutatória. Eu acho que é algo que a gente está falhando muito. Quando a gente faz atividades de escutatória dos professores, as nossas salas enchem. Teve uma de escutatória da educação infantil, que, olha, a gente não tinha... o Google fez uma limitação de 100 pessoas, quase 130 a gente teve. Foi um sufoco para começar a liberar um pouquinho a mais, e aí a gente foi fazendo isso, mas muitas queixas porque não conseguiu entrar. Por quê? Porque o professor quer ouvir o outro professor, quer criar uma rede. A gente tem que apostar muito nessas redes, né? E sempre assim, na empatia, a gente precisa ver o lado do outro e o outro ver o nosso lugar. E aí a gente vai vendo, olha, né, o professor também está fazendo isso sem processo de reflexão. Por quê? Porque às vezes é um processo muito mercadológico. Muitos perderam o emprego também agora, porque eles não se adaptaram ao processo de ensino remoto, tá? Eu não sei